bom que é estar na casa do Senhor. Eu digo e sempre vou dizer que o melhor lugar para a gente estar é aqui. A gente está em um ambiente, você tem que entender que o ambiente onde nós estamos é um ambiente sobrenatural. Nós estamos com os céus abertos sobre as nossas vidas. E nesse lugar onde nós estamos com os céus abertos, é um ambiente onde você tem que começar a entender que você é um profeta. Você precisa declarar, você precisa profetizar. As nossas palavras, elas são decretos. E aquilo que a gente decreta, pode acontecer. A Bíblia diz que na nossa boca, nas nossas palavras, está a vida e a morte, está a bênção e a maldição. Então nós precisamos entender que nas nossas palavras, nós podemos declarar vida, mas também como nós podemos declarar morte. Me vem à cabeça aquela passagem do profeta Ezequiel, quando ele está diante do vale de ossos secos. E ele está em um ambiente de morte, ele está em um ambiente de destruição, porque são ossos secos, é um cemitério, é um lugar onde as coisas estão enterradas, é um lugar onde houve vida e agora não existe mais vida, só sobrou ossos. E o Senhor fala: o que você vê, filho do homem? E o profeta Ezequiel, ele fala: Senhor, eu estou vendo somente ossos sequíssimos. E o Senhor fala: então profetiza. Deixa eu te falar, existem momentos nas nossas vidas que o Senhor não vai fazer nada por nós, porque é lugar que você precisa se posicionar. O profeta Ezequiel, ele declarou vida sobre a morte. Nós precisamos declarar vida sobre a morte. Nós precisamos declarar vida sobre o nosso casamento. Nós precisamos declarar vida sobre os nossos filhos. Nós precisamos declarar vida sobre o nosso comércio, sobre a doença, sobre todas as coisas que podem acontecer. Nós precisamos declarar vida, porque nós somos profetas que declaram vida, não que declaram morte. E nas nossas bocas está a vida e a morte. Se você fosse comer tudo que você falou durante a semana, você ia comer bem ou ia comer mal? Você ia ter uma picanha na sua mesa hoje à tarde, ou você ia ter um alimento fitness? Ninguém quer comer o fitness, né? O que você comeria hoje? Tem muitos pais que não conseguem liberar a palavra de vida para os seus filhos. Falar: esse moleque é um traje, esse moleque não vai ter jeito. Talvez você ouviu muito isso na sua infância. Talvez você escuta isso dentro da sua casa, talvez não com seus pais, mas talvez da sua esposa, talvez do seu marido. Mas nós somos profetas que levam a palavra de vida. Quantos aqui acreditam que tem um propósito de Deus? Amém, glória a Deus. Todos nós temos um propósito diante do Senhor. O Senhor te formou, o Senhor te fez com um propósito. E é muito importante a gente saber qual é o nosso propósito. Porque se a gente não sabe para onde a gente está indo, todo vento vai ser contrário. Você pode perceber que pessoas que não entendem o motivo delas estarem aqui, são pessoas que não sabem o que estão fazendo, então elas começam a cuidar da vida dos outros. O Senhor, ele tem um propósito para nós, e um propósito específico. Olha o que a Bíblia diz em Filipenses 2,13. Pois é Deus quem efetua em vocês, tanto querer quanto realizar, de acordo com a boa vontade dEle. Nós precisamos descobrir o propósito de Deus para as nossas vidas. E quando se fala de propósito, nós precisamos entender o que é propósito e qual é o propósito de Deus para nós, qual é o seu chamado para as nossas vidas. Primeiro, existe um plano geral de Deus. Qual que é esse plano geral? É salvar todo mundo. É que todos alcancem a salvação. Vamos lá em 1 Timóteo 2, 3 e 4. Esse é o plano geral de Deus. Diz assim: isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador,
que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Quem é a verdade, irmãos? Jesus. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Quando Jesus diz que Ele é o caminho, Ele está falando que Ele é o único caminho, não que Ele é um dos caminhos. Quando Ele diz que Ele é a verdade, Ele está falando que Ele é a verdade e não uma verdade. Quando Jesus diz que Ele é a vida, Ele está dizendo que Ele é a vida e não uma das vidas. Ou seja, sem Jesus, se Jesus é a vida, o resto é morte. Se Jesus é o caminho, o resto é parede. Se Jesus é a verdade, o resto é mentira. Nós precisamos conhecer a verdade de Deus e entender que Ele tem um propósito de salvar todo mundo. O Senhor, Ele quer alcançar todo mundo. O Senhor, Ele quer alcançar aquele que é bonzinho, mas Ele também quer alcançar aquele que teve uma vida torta. Ele quer alcançar aquele que foi perdido, aquele que estava no lamaçal do pecado, mas Ele também quer alcançar aquele que se acha bonzinho. O Senhor, Ele quer salvar a todos. O Senhor quer salvar a sua sogra, o seu cunhado. O Senhor quer salvar até mesmo o corintiano. Ele salva todo mundo, por incrível que pareça. Por quê? Porque Jesus se entregou por todos. Ele não se entregou por uma religião. Jesus não se entregou pelos judeus. Jesus não se entregou pelos evangélicos. Jesus não se entregou pelos católicos. Jesus se entregou por todos. Todo mundo conhece João 3,16? É o texto mais conhecido da Bíblia. Vamos ler João 3,16? Eu queria que vocês lessem comigo. Vai lá, 1, 2, 3, aí. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Para todos, todo aquele que crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. É o plano de salvação de Jesus. Ele se entregou por todos, Ele morreu por todos, para que todos possam ter acesso à vida. É o plano geral, é o plano para todos, é o plano para aquele que está lá na cadeia, é o plano para aquele que está lá na Umbanda, é o plano para quem está aqui, é o plano que todos venham ser salvos. O Senhor, Ele quer salvar a sua família, o Senhor quer salvar a sua casa, o Senhor quer mudar a história de todos os seus parentes, de todos aqueles que você conhece. Por quê? Porque Ele se entregou por todos, para que todos que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Nós não vamos para o inferno porque nós pecamos. Você não vai para o inferno porque você é pecador. E também você não vai para o céu porque você é bonzinho. Você vai para o inferno porque você não aceita a obra de Jesus, porque você rejeita a obra de Jesus. Mas você também vai para o céu quando você aceita Ele como seu único e suficiente Salvador. Quando você olha para dentro de si e fala: Senhor, eu não consigo me salvar sozinho, mas eu sei que o Senhor deu a vida por mim, e assim eu consigo chegar até a sala do trono. O teu sangue lava meus pecados, o teu sangue me purifica. Hoje eu sou nova criatura, eu sou lavado, remido pelo sangue de Jesus, eu sou transformado. Por quê? Porque Jesus se entregou por mim, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse é o plano geral de Deus. Em Jeremias 29:11 diz assim, esse é um plano geral: porque sou eu quem conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar danos, planos de dar a vocês esperança e um futuro. A gente escuta muito os crentes de hoje em dia dizendo que o crente precisa viver em luta, de prova em prova, tribulação. Como é que está a sua vida? Estou no deserto, irmão. Como é que está a sua vida? Pai, estou na prova, estou passando pela luta. Meu irmão, olha, quando você lê o que Deus tem para as nossas vidas, Ele fala que Ele tem plano de nos fazer prosperar e não causar dano. Ele tem planos de dar para vocês, planos para dar para nós
esperança e um futuro. A Bíblia diz que Jesus nos deu vida e vida em abundância. Porque a gente olha e vê crente só reclamando da vida, falando que a vida é miserável, falando que a vida não está dando certo, porque não está vivendo o propósito de Deus. O Senhor, Ele quer algo grande para nós, Ele reservou algo grande para você, mas nós continuamos com a mente limitada, falando, nós só vamos passar pela prova. O povo de Israel viveu 40 anos no deserto, mas esse era o projeto de Deus? Não era projeto de Deus. Deus não queria que eles ficassem 40 anos no deserto, mas é porque eles murmuravam, é porque eles reclamavam, eles ficaram 40 anos no deserto. Deixa eu te falar, não significa que a gente não vai passar por lutas. Pelo contrário, a gente vai passar sim por lutas, a gente vai passar por provas, a gente vai passar por situações muito difíceis, mas nós sabemos que em tudo nós somos mais do que vencedores. Nós não somos vencedores, nós somos mais que vencedores. Mas acontece que se você ficar no deserto por muito tempo, alguma coisa está errada. Porque o Senhor não te fez para viver no deserto, o Senhor te fez para usufruir do melhor dessa terra. A Bíblia diz que nós somos cabeça e não somos cauda. A Bíblia diz que nós vamos comer do melhor dessa terra. Então por que tem muitas pessoas que só andam de cabeça baixa, só anda devendo, só anda vivendo a vida medíocre? Porque não entendeu o propósito de Deus na vida dela. Porque não entendeu que o Senhor te fez para governar, que te fez para reinar. Em Efésios 1:3 diz que o Senhor já nos abençoou, Ele não vai te abençoar. O Senhor já te abençoou com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. O Senhor já te abençoou, mas agora nós precisamos tomar posse da herança, tomar posse daquilo que Ele tem. Mas se você não se posicionar, se você não se colocar no lugar de filho, você não vai tomar posse daquilo que Ele tem para você. Se existe um plano geral de Deus, nós precisamos entender que existe um plano específico para cada um de nós. O Senhor tem um plano específico para cada um de nós. Olha lá o que diz em Salmo 139:16. Os teus olhos viram o meu embrião, todos viram meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer um deles existir. Em Jeremias 1:5 diz assim: antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. O Senhor tem um propósito específico para cada um de nós. Porque antes de você nascer, o Senhor já estava sonhando com você. Antes de você ser concebido pelos seus pais, o Senhor já tinha um propósito para você. Mesmo que na sua infância você possa ter se sentido rejeitado, mesmo que quando você era pequeno, você nasceu em um lugar que era precário, o Senhor Ele já tinha sonhado com você e visto você dando a volta por cima de todas essas coisas. O que aconteceu com você, o seu passado não pode determinar o seu futuro, porque nosso futuro são escolhas que nós fazemos hoje, que nós fazemos agora, e quando nós estamos alinhados com o céu, nada pode dar errado. Você ser cristão não significa que você não vai ter luta, significa que você não vai ter derrota. Porque em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. Mas Guilherme, não está dando certo as coisas. Espera aí que Deus está alinhando. A Bíblia diz que Deus está no controle de todas as coisas. E quando você começa a entender, e você começa a confiar, você começa a descansar. Quando você começa a descansar, você começa a usufruir. Quando você começa a usufruir, você começa a agradecer, a compartilhar, a multiplicar isso que Deus tem na sua vida. Existem 2 dias mais importantes para as nossas vidas. Quem sabe dizer quais são os 2 dias mais importantes? Que dia? Vamos lá, fala aí, Sol, qual o dia mais importante?
2 dias, mais importante. O primeiro dia é o dia que nós nascemos. O segundo dia mais importante para as nossas vidas é o dia que nós entendemos o porquê nós nascemos. Porque se nós não sabemos quem nós somos, nós não sabemos para onde nós iremos. Eu lembro da história de José. Deus tinha dado sonhos a José. Eu acredito que todos aqui têm sonhos. Ou se não têm sonhos, já tiveram sonhos e esses sonhos estão enterrados. E José teve sonhos. O Senhor falou para ele que ele governaria. E ele compartilhou com seus irmãos. O Senhor mostrou o seu propósito. Mas o que acontece? Que no meio da caminhada, ele foi vendido pelos seus irmãos. No meio da caminhada, as pessoas que ele mais podia esperar algo, traiu ele. Meus irmãos, o que acontece é que José, por mais que ele tinha um propósito, por mais que ele foi traído, ele não deixou de olhar para aquilo que Deus tinha reservado para a vida dele. José foi traído, vendido pelos seus irmãos, José foi preso, José foi lá na cadeia, ele foi enganado, mas mesmo assim ele sabia que ele tinha um propósito. Porque quando você tem um propósito, nada pode te parar. Quando você entende quem você é, nada pode te impedir, nenhuma doença, nem o levante do inimigo. Por quê? Porque quando Deus tem algo na sua vida, você é imparável. Você é indesistível. Mas qual o problema da gente não viver o propósito de Deus nas nossas vidas? O problema da gente não viver o propósito de Deus nas nossas vidas, irmão, é que quando nós não vivemos aquilo que Deus tem para nós, nós queremos viver aquilo que Deus tem para a vida dos outros. A gente para de ser o protagonista e a gente começa a olhar, Deus, por que está dando certo para aquela pessoa? Pai, por que deu certo somente para aquele irmão? Ah, pai, por que isso acontece só com o outro? Por que o Senhor deu aquilo para aquela pessoa? Por que não para mim? E a gente começa a olhar o porquê Deus não está fazendo. Depois que a gente começa a olhar que não está fazendo com a gente começa a criticar que Deus está fazendo com os outros. O nosso pastor, ele pregou esses tempos aqui, daqueles que sentam na janela, só fica observando. E muitas vezes tem pessoas que têm sentado na janela. Deus está fazendo na vida das outras pessoas e ela começa a criticar, começa a condenar, começa a apontar. Ah, mas foi muito fácil ele chegar aí. Ah, foi muito fácil essa pessoa ter o que ela tem hoje. E começa a condenar. Por quê? Porque não está vivendo aquilo que Deus te chamou para fazer. Quando você começa a olhar para as pessoas da televisão, no Instagram, elas estão com a vida feita e você começa a apontar, no Facebook você começa a apontar, eu queria ter a vida dessa pessoa, sendo que Deus tem algo poderosíssimo para você, Deus tem algo gigante para você, Deus tem algo reservado para mim e para você, e nós precisamos tomar posse. Para com essa mentalidade pequena que o inimigo coloca na sua cabeça, que você tem que ter uma vida miserável, que você não pode usufruir daquilo que Ele quer te dar. Meu irmão, a palavra de Deus diz que nós vamos prosperar. Então por que nós não podemos tomar posse? Porque nós temos que esperar prosperidade só na vida das outras pessoas? Deus quer prosperidade para as nossas vidas espiritual? Quer, mas Ele também quer te prosperar financeiramente, amém? Deus, Ele quer te prosperar. Olha como é que faz para a gente chegar e descobrir o propósito de Deus. Nós precisamos ter relacionamento com a palavra do Senhor. Olha o que diz em Josué, no capítulo 1, diz assim: somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés ordenou a vocês. Não se desvie dela nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Para que você seja o quê? Bem-sucedido. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só então os seus caminhos
prosperarão e você será bem-sucedido. O Senhor quer que você tenha sucesso. O Senhor quer que você seja bem-sucedido. Mas como você vai ser bem-sucedido? Quando você tiver um relacionamento com a palavra de Deus. Olha o que diz alguns dados. Um estudo que foi feito nos Estados Unidos com 40 mil pessoas. Pessoas que leem a Bíblia mais do que 5 vezes por semana, elas têm alguns benefícios. E quais são? A solidão cai em 40%. Problemas com raiva cai em 32%. Amarguras em relacionamentos com casais, filhos, marido, esposa, cai em 40%. O alcoolismo cai em 57%. A estagnação espiritual cai em 60%. A pornografia cai em 60%. E o compartilhamento com a sua fé aumenta em 200%. É quando você tem relacionamento com a palavra de Deus, é quando você entende que isso aqui é a boca viva de Deus, é Deus falando com você, quando você abre o seu coração para ler o que está aqui, aí a sua vida começa a transformar, porque você começa a se alinhar. Esse aqui é o mapa do seu propósito, isso aqui é o manual do fabricante, é aqui que você começa a olhar para dentro de si, e você fala: eu preciso mudar, não é minha esposa, eu preciso mudar, não é meu filho, eu que preciso mudar, é eu que preciso transformar. É quando você tem relacionamento com a palavra. Meu irmão, tem pessoas que passam 5, 10, 15, 20 anos e nunca leram a Bíblia inteira. Tem pessoas que não conseguem achar Gênesis, tem pessoas que não sabem onde está o livro de Apocalipse. Nós precisamos ter relacionamento com a palavra de Deus. Por quê? Porque a gente sempre fica esperando que o pastor venha falar com Deus, e Deus venha falar com o pastor, e o pastor venha falar aquilo que Deus quer para as nossas vidas, sendo que Deus quer ter um relacionamento íntimo e pessoal comigo e com você. A gente fica esperando que Deus fale com outro, para que Ele venha falar para a gente. Deus, Ele quer gritar nos seus ouvidos, quer sussurrar nos seus ouvidos, dizendo aquilo que Ele tem reservado para a sua vida. Segundo, como nós descobrimos o nosso propósito, oração. Nós precisamos passar tempo com o Senhor, nós precisamos orar, mas ora, irmão, ora mesmo que você não ouça a voz de Deus, porque mesmo que você não ouça a voz de Deus, pode ter certeza que Ele está ouvindo a sua. Terceiro, nós precisamos, como nós descobrimos o nosso propósito, é quando nós abençoamos as pessoas. É incrível como Jesus, Ele transformou as nossas vidas. Jesus transformou casamentos por aqui. Jesus transformou histórias aqui nesse lugar. Tinha pessoas que estavam perdidas, tem pessoas que estavam no lamaçal do pecado, estavam destruídas, estavam acabadas. Jesus transforma a sua vida, e agora você vê lá no seu trabalho, uma pessoa passando por tudo que você passou, e você não consegue falar que Jesus mudou a sua vida para aquela pessoa. Você olha para essa pessoa e vê que ela está a passos largos para o inferno, e você não consegue falar que Jesus ama ela. Nós estamos olhando as pessoas, Jesus transformou a mim, transformou a você, mas só que nós não acreditamos que Jesus pode transformar a vida do outro. O Senhor quer usar a minha e a sua vida para transformar a cidade onde você mora. Ele quer transformar a sua vizinhança, Ele quer transformar a sua família. É projeto de Deus salvar toda a sua casa. É projeto de Deus salvar toda a sua família. Olha o que diz em 1 João 4:20. Se você não tiver marcado na sua Bíblia, você precisa marcar esse texto. Diz assim: se alguém afirma, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão,
a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Feche os seus olhos um momentinho. Fala, Senhor, traz na minha memória uma pessoa que precisa do Senhor. Amém, pode abrir. Em nome de Jesus, essa pessoa vai estar aqui semana que vem, porque você vai ser o canal de Deus para trazer ela. Você tem noção que você vai transformar toda a história dessa pessoa? Eu costumo pensar que o vô da minha esposa, ele não era crente. Aí alguém ganhou ele para Jesus. E aí ele se tornou um pastor. E aí ele teve filhos, e os filhos nasceram nos caminhos do Senhor. Aí os filhos dele teve filhos, e eles nasceram no caminho do Senhor. Porque foi uma pessoa que foi ganha para Jesus, que transformou toda a história daquela família. Imagina uma pessoa que você leva para Cristo. Você está evitando com que os filhos dela venham passar a mesma desgraça que você passou. Venha passar os mesmos problemas que ela passou. Nós precisamos ser esperança. O apóstolo Pedro, ele diz: o que você vai responder quando perguntar a respeito da esperança que há dentro de você? O que você responderia? Se o teu filho chegasse: pai, que esperança é essa que tem dentro de você? O que você responderia se lá no seu trabalho as pessoas chegassem e falavam: que esperança que tem dentro de você, Fernandes? Nós somos a carta que o mundo está lendo, as pessoas estão olhando, estão vendo a mim e a você. Elas estão lendo a cada um de nós, e nós somos a luz desse mundo, nós somos o sal dessa terra. Entenda que o seu propósito é usufruir de tudo que Deus tem para você. Eu declaro que em nome de Jesus você seja bem sucedido, e tudo aquilo que o Senhor te abençoar, você consiga abençoar a sua família, você consiga abençoar os seus amigos, você consiga compartilhar, que em nome de Jesus Deus te faça frutífero, e você pega a sua mulher e leva, vai viajar com ela, viaja com seus filhos, que você consiga usufruir de tudo aquilo que Deus tem para a sua vida, mas entenda o seu propósito aqui na terra, que não é somente enriquecer, ganhar dinheiro e morrer. O seu propósito aqui na terra é transformar pessoas, é ser bênção na vida de alguém. Você tem um propósito, você tem um dom, você precisa usar esse dom que Deus te deu. Tem pessoas que têm dons de administrar, tem pessoas que têm dons de jogar bola. Eu tinha, mentira, tinha não. Tem pessoas que têm dom de cozinhar. Quem tem dom de cozinhar aqui? Minha avó eu sei que tem, graças a Deus, dona Lindaura, Paula. Essas aí eu já visitei. Levanta as outras quem já tem dom de cozinhar aqui, só para eu saber. Graças a Deus. Depois a gente conversa depois do culto. Deus tem dom para você, irmão. Ele te abençoou de algum jeito. Deus tem dom cantar para vocês. Fernandes é um dos caras mais criativos que eu já vi na minha vida. Deus deu o dom da criatividade para ele. Você tem um dom específico, então use esse dom. Esse dom Deus vai te usar para prosperar e para abençoar a vida de outras pessoas. Em nome de Jesus, que tem Deus, levante pessoas com dons aqui na advocacia, dons da medicina, dons para ser empresário, construtores. O Senhor vai te usar nessa área, e nesse lugar, você vai usar para ser o seu púlpito. É ali que Deus vai te usar para transformar vidas. Vão chegar pessoas naquele lugar, e vão ser transformadas, vão ser mudadas. O lugar, e eu queria já fechar, já até chamar o pessoal do louvor. O último lugar que a gente precisa, a gente descobre qual é o nosso propósito. Está em Hebreus 10, 25. Diga comigo, é a casa do Pai. Diga comigo, casa do Pai.
O lugar onde a gente descobre o nosso propósito é: não deixemos de nos reunir como igreja, segundo os costumes de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Jesus está voltando, isso aí não é novo para ninguém. A Bíblia diz que nos últimos dias o amor de muitos se esfriariam. E é nesse lugar onde nossa fé é renovada. É nesse lugar onde a nossa fé é transformada. E você pode perceber que o diabo, ele sempre vai tentar te afastar desses 4 pontos. Que ele vai tentar te afastar da oração, ele vai tentar te afastar do relacionamento da palavra de Deus, ele vai tentar te afastar de você não abençoar a vida de outras pessoas, e ele vai tentar te afastar da igreja. Você não se afasta de Deus de um dia para a noite. Você não vai chegar aqui hoje e Deus vai falar com você, e você vai chorar, e você vai gritar, e você vai orar, e amanhã você fala: mas não acredito mais em Deus. Não, não é assim. O diabo, ele começa a lançar sementes de incredulidade no seu coração, frustração com as pessoas, frustração com pessoas até mesmo dentro da igreja, feridas, mágoas, mentiras, e ele começa a te afastar do propósito. E quando ele começa a te afastar do propósito, ele começa a lançar setas malignas em você, de ansiedade, depressão, suicídio, síndrome do pânico. Começa a destruir o seu casamento, começa a destruir seu relacionamento com os seus filhos, porque o diabo, ele vem senão para roubar, matar e destruir. Mas nós sabemos que o nosso Pai, Jesus, ele veio para que nós tenhamos vida, e vida em abundância. Jesus tem vida em abundância para você. Ele quer transbordar a sua vida. O Senhor não tem uma vida medíocre para você. Ele tem uma vida que transborda. E quando você sabe que um copo transborda, ele derrama para todos os lados, e quem estiver perto desse copo vai receber também. É assim que Ele quer fazer na sua vida. É assim que Ele quer fazer em você. Ele quer te transbordar. E quem chegar perto de você vai molhar com o toque da glória de Deus. Vai ser transformada pelo amor do Pai. Então tenha relacionamento com o Pai e descubra o seu propósito. Vamos ficar de pé. Coloque a mão no seu coração. Eu quero orar pela sua vida. Eu oro para que em nome de Jesus o Senhor venha te visitar por uma nova paixão, um novo desejo de buscar mais e mais da presença dEle. Que em nome de Jesus você volte a querer mais ter relacionamento com a palavra de Deus. Que Ele traga ao seu coração aquela primeira paixão, aquele primeiro amor, aquele desejo de estar na casa do Senhor, aquele desejo de se relacionar com a palavra, de ter tempo de oração. Espírito Santo de Deus, eu oro pelos teus filhos, Pai. Eu oro para que eles venham viver tudo aquilo que o Senhor reservou para a vida deles. Eu sei que há tempo, eu sei que o Senhor está preparado para transformar essas pessoas. Então eu declaro: transforma o ambiente do lar deles, transforma a casa deles. Que o Senhor esteja visitando com uma nova paixão, um desejo por mais de Ti, Senhor. Espírito Santo de Deus, nós Te agradecemos, Pai. Nos alinhe com o céu, nos alinhe com a Tua vontade, nos alinhe, ó Deus, com o Teu propósito, e que em nome de Jesus os Teus filhos venham viver tudo aquilo que o Senhor reservou, em nome de Jesus, amém? Você pode dar um aplauso ao Senhor? Pode tomar o seu lugar. Queria passar uns avisos para vocês. Pastora Janete passou um desafio muito legal ontem, que agora na quinta-feira
vai ser dia 1º de outubro. E outubro tem 31 dias. Então o desafio é que cada um dia de outubro você venha ler um provérbio, porque provérbios tem 31 capítulos. Então o desafio é que cada dia você venha ler um provérbio. As meninas vão estar soltando nas redes sociais. Não sei se todos aqui sabem, se é ciente de todos, mas nós temos um grupo da igreja. É um grupo de informações, onde a gente só passa informações dos nossos cultos, das nossas programações. Esse menino tem pai não? Passa todas as informações. E ali você venha receber aquilo que a igreja vai estar se programando. Se você não faz parte desse grupo, nos procure que a gente vai adicionar vocês lá, amém? No dia 17 de outubro agora, nós vamos ter o bobó de frango, nós estamos vendendo. Eu não sei se alguém aqui está com bobó. Tem alguém aqui com bobó vendendo? Tem, Juninho? A Sol está vendendo. É para ajudar o projeto Renovo. Durante a pandemia nós estamos parados e ainda a gente não está recebendo recurso do governo. Então a gente está ainda sustentando, pagando alguns funcionários e a gente precisa de recurso, irmão. Então compre um bobó de frango para você estar ajudando o projeto Renovo, amém? Vamos ficar de pé, acho que é só isso. Quarta-feira nós temos culto de oração 6 horas aqui. Temos células também. Se você não faz parte de alguma célula, que você procure uma urgentemente. Pai, eu abençoo a tua igreja, que em nome de Jesus eles venham viver tudo aquilo que o Senhor tem reservado. Senhor, que o Senhor os leve em paz, os guarde em segurança, que o Senhor dê a paz que excede todo entendimento. Livra os teus filhos de todo mal e não os deixe cair em tentação. Que em nome de Jesus o Senhor os abençoe. Nós entregamos essa semana ao Senhor em nome de Jesus, amém e amém. Que Deus te abençoe, tenha uma excelente semana em nome de Jesus.